agora vamos examinar os requisitos da petição inicial. O professor Guilherme Strenger preparou para essa aula explicações sobre a competência. Lembre-se que o endereçamento da sua peça também vale pontos. Bons estudos! Olá pessoal, meu nome é Guilherme Strenger e nós vamos falar sobre os requisitos da petição inicial. Professor Guilherme Strenger é advogado formado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pós-graduado em Direito Civil e Processual Civil pela Escola Paulista de Direito, mestre em Direito Processual Civil pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É doutorando em Direito Processual Civil pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Evidentemente que esse curso não poderia deixar de começar analisando os aspectos da elaboração de uma petição inicial. Eu digo isso porque um dos grandes temores de quem elabora ou escolhe elaborar uma prova de segunda fase em direito civil é: ora, mas civil possui muitas peças. O que nós vamos perceber ao longo de todo esse nosso curso é exatamente o fato de que civil possui 4 peças. 4 regulares peças que, se o candidato souber elaborar, ele não terá dificuldade em elaborar absolutamente nenhuma peça. Mas, quando se fala em peça, a primeira questão que vem à cabeça de qualquer candidato é petição inicial. Pois bem, a petição inicial, portanto, ela tem, como os senhores sabem, os requisitos da petição inicial. Portanto, a petição inicial, que é o aspecto, digamos, elementar de todas as peças, deve respeitar um artigo fundamentalmente, o artigo 282 do Código de Processo Civil. O artigo 282 do Código de Processo Civil trata, na verdade, como os senhores podem ver no artigo 282, dos aspectos que devem estar presentes para a petição inicial ser considerada apta. Veja, o 282 trata no número 1 do juiz ou tribunal a que é dirigida a petição inicial. Isto nada mais representa do que os critérios de fixação da competência. Ou seja, é a competência. Quem será o juiz responsável por receber esta petição inicial? Pois bem, nós temos alguns artigos, e lembrando as observações que foram apontadas na nossa aula de aspectos gerais, temos alguns artigos que devem ser marcados no seu material de apoio. E o primeiro artigo que eu destacaria, evidentemente, é o artigo 94. O artigo da competência e que fala da regra geral. O artigo 94, como vocês podem estar vendo e percebendo, diz que a ação fundada em direito pessoal e a ação fundada em direito real sobre bens móveis serão propostas em regra no foro do domicílio do réu. Portanto, na verdade, a ideia é: eu tenho a regra está no 94 do CPC, domicílio do réu. E uma segunda regra que está ligada a questões que envolvam discussão acerca de direito real e imobiliário. Esta segunda regra você encontra especificamente no artigo 95. Que já está sendo marcado pelos senhores. Este artigo diz: nas ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro da situação da coisa. Pois bem, portanto, chega nesse momento o artigo 95, que diz que tem que ser o local da situação da coisa. Então, pessoal, quando vocês receberem o problema no dia da prova, você tem que verificar,
eu estou diante da regra do artigo 94, ou seja, a ação ela tem que ser distribuída no domicílio do réu? Ou 2, eu estou diante de uma situação que envolve discussão acerca de direito real imobiliário, ou seja, o artigo 95? Então, eu distribuo no local do imóvel. Porém, aqui nós temos uma exceção, que está no artigo 100 do Código de Processo Civil. E, na verdade, o que eu quero dizer aos senhores é o seguinte: você primeiro, quando receber a sua prova, terá que verificar se você não se encontra em uma das hipóteses do artigo 100. Se você se encontrar, você tem que adotar a regra que contiver o artigo 100. Se você não estiver diante de uma destas hipóteses, aí sim você aplica ou o artigo 94 ou o artigo 95. Portanto, temos agora que marcar o artigo 100 e dar uma olhadinha no artigo 100. Nesse momento, me parece fundamental também nós percebemos que existem, evidentemente, situações que caem mais do que outras. Né? Então, eu vou destacar aos senhores, de modo que os senhores possam anotar aí no material de vocês, quais são os incisos do artigo 100 que caem mais e os que, naturalmente, não são questionados. Primeiro, é competente o foro da residência da mulher para ação de separação dos cônjuges e conversão desta em divórcio e para anulação de casamento. Na verdade, eu diria aos senhores que esse artigo, em seu inciso 1º, como vocês já devem ter estudado e devem saber, nós vamos falar disso oportunamente, está prejudicado a questão de separação, porque, segundo o IBDFAN, com a emenda que nós tivemos no ano de 2010, não existe mais a separação, agora é só divórcio. Então, este artigo seria, para ação de anulação de casamento e divórcio, o domicílio da mulher. Não é comum cair divórcio. Tá? Então, esse não é um inciso que é muito comum ser utilizado. Inciso 2º, do domicílio ou da residência do alimentando para ação em que se pedem alimentos. Ora, no último exame de 2000, na verdade não o último de 2010, 2011, mas o exame número 4 de 2010, ou para muitos o conhecido o 4º exame unificado, exigiu uma ação de alimentos. Portanto, eu deveria distribuir a ação de alimentos em que juízo? No domicílio do alimentando. Evidentemente, dos menores, enfim, quem suportará, receberá os alimentos. Então, eu diria que esse 2º inciso é um inciso a se destacar. O 3º inciso diz: o domicílio do devedor para a ação de anulação de título extraviado ou destruído. Em direito civil é difícil cair esta peça, então, por enquanto, do 100, a gente teria que ter bastante atenção para o inciso 2º. No inciso 4º, que cai sim, nós temos do lugar, letra A, onde está a sede para a ação em que a ré for pessoa jurídica, e letra B, onde se acha agência ou sucursal quanto às obrigações que ela contraiu. Em tese, eu destacaria a letra A. Ou seja, você vai demandar uma pessoa jurídica e, evidentemente, ela tem sede como tem filial. Você distribui no local da sede. O inciso, ou a letra, perdão, C diz, onde exerce a sua atividade principal para a ação em que for a ré, sociedade que carece de personalidade jurídica, não é comum cair também essa hipótese. E a letra D, onde a obrigação deve ser satisfeita para a ação em que se exigir o cumprimento. Essa sim, essa cai bastante. Portanto, antes de nós continuarmos, vamos destacar no nosso material. Nós temos o inciso 2º como importante e o 4º, A e B. E D, perdão. A e D. Estes são os principais pontos, portanto, vistos até aqui no que diz respeito ao artigo 100. Vamos agora ao inciso 5º. Pois bem, o inciso 5º. Ok.
O inciso 5º, como os senhores podem perceber, diz do lugar do ato ou fato. E a letra A é a que mais tem incidência no exame, a ação de reparação do dano. Letra B, para ação em que for réu o administrador ou gestor de negócio, evidentemente não cai muito. A letra A é a chamada ação de indenização, reparação de dano. Atenção, que se nós estivermos diante de uma ação de reparação de dano e que envolva a relação de consumo, aí você tem uma outra regra que daqui a pouco eu vou falar. E aí nós chegamos, evidentemente, ao parágrafo único, que diz: nas ações de reparação do dano sofrido em razão de delito ou de acidente de veículo, será competente o foro do domicílio do autor ou do local do fato, evidentemente. Eu queria destacar, evidente, as ações que envolvam relação de consumo, como mencionei há pouco. Elas estão no artigo 101 do Código de Defesa do Consumidor, que diz: na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços sem prejuízo disposto no capítulo 1 e 2 deste título, serão observadas as seguintes normas. Número 1, a ação pode ser proposta no domicílio do autor. Portanto, aqui nós, evidentemente, tratamos dos aspectos mais importantes que dizem respeito à competência, excluindo ou continuando o 5A, e eu vou fazer um parênteses aqui para colocar artigo 101, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor. Então, se eu pudesse dizer aos senhores quais são os aspectos mais importantes, é claro que existem, como vocês podem perceber, e aí até uma sugestão que eu faria, quando vocês estivessem estudando cada um dos aspectos ligados à competência, no dia da prova, se surgir alguma dúvida, é claro, fazer uma leitura em relação a cada um dos artigos. Mas os artigos que você tem que ter mais atenção são estes artigos aqui. Então, o 282, inciso 1º, fala exatamente do endereçamento da peça, de quem vai ser competente para julgá-la. Regra geral, 94, 95. 2, no artigo 100, uma exceção, 4, A e D. 5A e o artigo 101, 1 do Código de Defesa do Consumidor. Basicamente, atenção, nós estamos falando de petições e, portanto, estamos falando de ações que são de competência do juiz de primeiro grau. Né? Nós temos uma divisão de competência que divide a competência em territorial, em funcional, em objetiva em razão da matéria e objetiva em razão do valor da causa. A competência territorial é exatamente o território competente para julgar determinada ação. Né? Então, por exemplo, nós temos, dentro da cidade do Rio de Janeiro, um foro de Leopoldina e um foro de Rio de Janeiro, Fórum Central. Essa é a ideia do território. A função, a competência funcional, está ligada ao fato exatamente que eu mencionei há pouco. O juiz de primeiro grau julga causas de primeiro grau. O desembargador já julga recursos como regra. Então, essas petições iniciais que nós estudamos nesse nosso módulo serão distribuídas ao juiz de primeiro grau. A objetiva trata exatamente da divisão de matéria e de valor da causa. Matéria. Ora, o juiz civil julga a causa civil. O juiz criminal, criminal. O juiz de família, família. O juiz de falência, falência e assim por diante. E, por fim, a competência ligada ao valor da causa divide a competência entre juizados e varas, comuns, evidentemente, ou federal. Então, por exemplo, na justiça comum, você pode distribuir qualquer causa. No juizado, somente causas que não excedam 40 salários mínimos. Então, essas regras, você tem que ficar atento e nós vamos distribuir e desenvolver ideias nesses problemas que virão na sequência, exatamente para que a gente possa distinguir as características de cada uma das questões que mais caem. Mas, basicamente, os aspectos mais importantes e detalhados da competência foram essencialmente estes aspectos que tratamos e que eu espero tenha ficado claro na cabeça de cada um
de vocês. Ficou satisfeito com essa aula? Você pode avaliar o conteúdo da unidade, o capítulo do livro e também o desempenho do professor. Essa sua ajuda é de extrema importância para o aprimoramento dos nossos cursos. É só clicar aqui em cima e avaliar.